Olá, estamos aqui para mais uma aula do professor Marcelo. Agora eu quero falar com vocês sobre a transformada de Laplace inversa. Esse geralmente é um problema que aparece quando a gente precisa usar a transformada de Laplace para calcular a solução de algumas equações diferenciais, né, alguns problemas de valor inicial. E essa aí foi uma que eu coloquei na minha lista de exercícios para os meus alunos e gerou uma certa dúvida. Eu sei que ela é muito simples de resolver quando você trabalha com uma divisão de classes de transformadas de Laplace inversa, onde você trabalha com polos complexos, polos repetidos, etc. Mas hoje eu quero aqui trabalhar com vocês de uma forma puramente matemática, e dando outras opções de como trabalhar com essa transformada de Laplace inversa. Obviamente, eu estou assumindo nesse momento que você já está estudando a transformada de Laplace, sabe o que é uma transformada de Laplace inversa e sabe pelo menos manipular o básico da tabela de transformadas inversas, assim como propriedades como propriedade da translação, deslocamento na frequência e, obviamente, a convolução, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui por dois métodos para ajudar vocês a resolver esse exercício. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, primeiramente, no numerador, um polinômio de grau 3, né? E no denominador, um polinômio de grau 4. Perceba que você tem um polinômio de grau 2 elevado ao quadrado. Então, aqui embaixo você vai ter um polinômio ao quadrado, um polinômio de grau 4. Outra coisa que você pode perceber é que se você for trabalhar com esse polinômio s ao quadrado mais 2s mais 2 e tentar encontrar aqui as raízes desse polinômio, você vai ficar usando a fórmula de Bhaskara com menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, menos 4 vezes 1 vezes 2, que dá 8, dividido por 2, né? E isso vai te levar nas raízes complexas conjugadas, menos 1 mais ou menos i. Né? Porque aqui dentro você vai ficar com menos 4, vai tirar da raiz 2i, então você vai ficar com menos 2, mais ou menos 2i dividido por 2, menos 1 mais ou menos i. Né? Então isso aqui indica para você o seguinte, você tem raízes complexas conjugadas, ou aqueles polos complexos que eu falei, e aí, geralmente em livros de engenharia, existe toda uma técnica para solucionar esse tipo de coisa usando algumas fórmulas, tá? Tá certo? Pode usar, mas eu quero mostrar aqui de uma forma diferente, porque geralmente uma coisa que eu não gosto muito é deixar o meu aluno ficar decorando fórmulas, decorando muitos modelos, tá bom? Entenda a lógica, tem uma boa tabela que você vai conseguir se sair bem em transformada de Laplace. Então aqui, isso indica para mim que esse polinômio de grau 2, ele é irredutível, ok? Então, isso significa que eu vou ter que usar, geralmente quando a gente tem polinômio irredutível de grau 2, a gente precisa usar, na transformada de Laplace, o completamento de quadrados, tá? Geralmente, sempre que a gente tem esses polinômios irredutíveis de grau 2, a gente usa essa técnica. E sempre que a gente usa completamento de quadrados, isso diz para mim que eu vou cair numa propriedade que geralmente a gente chama de deslocamento na frequência, tá? Que é essa aqui, ok? Considerando que a transformada de f de t é igual a f de s, então o deslocamento na frequência me diz que a transformada de e elevado a t vezes f de t é igual a f de s menos a. Lembrando que como a transformada de Laplace, por definição, ela é uma integral, então ela traz consigo todos os problemas da integral, tá? Então, como na integração, o produto, a transformada de Laplace do produto não é o produto das transformadas, tá? Então, para isso a gente usa a convolução. Mas fiquem atentos a esse padrão. O polinômio de grau 2 irredutível geralmente leva a completamente de quadrados, que leva a você ter que usar essa forma. Logo, lógico que aqui nós vamos usar ela de uma forma um pouco mais sofisticada, mas nós vamos usá-la. Por que que eu falo para vocês olharem para esse polinômio primeiro?
Porque a minha técnica de solução diz que a primeira coisa que você faz quando se vai calcular uma transformada inversa é olhar para o denominador, tá? Porque é ele que vai te dar as pistas de quais técnicas você vai ter que usar. Então, por exemplo, eu olhei para o denominador, soube que ele é irredutível, o polinômio de grau 2 irredutível, em R, obviamente. E aí eu sei que agora eu vou ter que usar uma espécie de completamento de quadrados e a propriedade do deslocamento na frequência, ok? Como eu vou usar isso é o resto do problema que vai me falar. Mas a priori eu já sei que esse é um caminho que eu vou ter que seguir, então eu estou direcionado. Quando a gente já está direcionado, você já está melhor amparado para estabelecer a sua estratégia, ok? Então vamos lá, vamos resolver esse problema com essa ideia. Já falamos um pouquinho sobre a nossa transformada inversa, né? Mas antes de continuar, eu vou pedir para você o seguinte: você consegue resolver esse problema? Tenta aí, pausa o vídeo, pensa um pouco sobre a sua solução, tenta resolver, tenta manipular. Você já tem aí uma pista de como trabalhar, né, pelo denominador. Pausa o vídeo e tenta. E antes da gente continuar, eu quero lembrar que esse exercício ele foi retirado desse livro do Irving Krisig, tá? Matemática Superior para Engenharia, volume 1, ok? Esse livro é ótimo, principalmente se você faz engenharia. No Brasil, ele foi dividido em 3 volumes, tá? Na edição em português nacional, ela foi dividida em 3 volumes. Infelizmente, somente o volume 1, que é esse que está com essa capa aqui, ele foi lançado no formato físico. Volume 2 e 3 foram lançados apenas em formato digital, tá? Pela LTC. O que acontece? Esses 3 volumes, que lá fora a edição importada dele, a edição em inglês, ela vem num volume só, mais de 1000 páginas, tem tudo que o engenheiro precisa para o seu curso no que tange a matemática. Desde cálculo, álgebra linear, até equações diferenciais, transformada de Laplace, transformada de Fourier, na verdade teoria de Fourier, equações diferenciais parciais, métodos numéricos, números complexos, funções complexas, enfim. Tudo que um engenheiro precisa você tem nesses 3 volumes em português, ou se você preferir adquirir o livro em inglês, tudo num volume só, né? Eu tenho as edições desse livro impressas em inglês, muito bom, mas a edição digital dele em inglês é ótima. Inclusive ele tem alguns apêndices aí com fórmulas matemáticas muito, muito úteis, tá bom? Então indico fortemente esse livro e esse exercício foi retirado desse livro. E na descrição do vídeo você encontra um link que vai te levar diretamente para o site onde você pode comprá-lo. No volume 1 você tem equações diferenciais, por consequência transformada de Laplace também nele, e se eu não me engano um pouco de cálculo vetorial também, tá bom? Espero que você tenha pensado aí um pouquinho sobre o problema, espero que você tenha chegado a uma solução e está aqui só para conferir, né, o que você encontrou. Se não, vamos tentar resolver aí o nosso problema agora. Então, já olhamos para o denominador, né? Já sabemos que a gente vai ter que aplicar aqui um completamento de quadrados, né? Qual é o completamento de quadrados? Observe o seguinte: s quadrado mais 2s são os dois primeiros termos de um trinômio quadrado perfeito, né? Então aqui você precisaria ter mais alguma coisa para ser um trinômio quadrado perfeito, né? Mais o 2, e aí eu vou subtrair o que eu colocar aqui. Pensa o seguinte: o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então esse 2 tem que ser 2 vezes o segundo, porque o primeiro é s. Então, 2 vezes 1. Então aqui você teria 1 ao quadrado, que é 1. E aqui você tem que subtrair 1, ok? Isso vai me levar em s quadrado mais 2s mais 1 mais 1. Lógico que eu podia ter quebrado esse 2 diretamente em 1 mais 1, né? Mas eu preferi fazer assim para você ter uma ideia de onde essas coisas aparecem. Então, eu sei que isso daqui é s mais 1 ao quadrado. Então, a gente vai ficar com s mais 1 mais 1. Então, a primeira manipulação algébrica que a gente tem é para o denominador. E eu vou guardar aqui, então, que esse denominador ele é s ao quadrado mais 1. Tá bom?
E aí nós já vamos falar sobre o denominador, porque aí o que que acontece? Esse polinômio que está aqui dentro, que eu coloquei que é s mais 1 ao quadrado mais 1, ele está elevado ao quadrado. Então vamos lá. Então, escrevendo isso, essa manipulação algébrica do denominador que nós encontramos, né, o nosso f de s que está aqui dentro dessa transformada inversa, que eu quero calcular a transformada, ele está aqui. Então eu já mudei o denominador, né? Lembrando que esse denominador me indica que nós vamos ter que usar o deslocamento na frequência aqui, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Qual é o próximo passo? Como eu tenho esse quadrado, não vai ter outro jeito, tá? Eu vou ter que usar aqui uma decomposição em frações parciais, tá? Não vai ter como, eu vou ter que usar as frações parciais aqui para desmembrar esse denominador e diminuir, né, o grau desse polinômio do numerador. Então, eu sei que eu vou ter essa soma aqui, né? No primeiro denominador vai ser s mais 1 ao quadrado mais 1, e o segundo denominador, esse mesmo termo, só que elevado ao quadrado, tá? Bom, o que que vai ter aqui agora? Agora eu vou encontrar aqui em cima, né, um polinômio em s de grau 1 e aqui em cima também um polinômio em s de grau 1. Não vou entrar nos detalhes do cálculo dessa divisão em frações parciais, porque isso é conteúdo do cálculo 1, tá? E para a gente otimizar aqui o nosso vídeo que já está ficando um pouco longo. Mas o que nós vamos obter aqui é basicamente no primeiro numerador você vai obter s mais 5 e no segundo denominador no segundo numerador, desculpa, você vai ter 4s mais 2. Tá ok? Então é isso que você vai obter. 5s mais 5 sobre s mais 1 ao quadrado mais 1, 4s mais 2 sobre s mais 1 ao quadrado mais 1, isso tudo elevado ao quadrado. Tá bom? Bom, então aí você já tem dois problemas para serem solucionados, né? Esse primeiro problema, que é natural, geralmente a gente trabalha muito com esse tipo de coisa, então a gente já tem aqui uma ideia de que, né, como você tem s mais uma constante, né, você vai ter que trabalhar com coisas como e elevado a t seno de t e elevado a t, desculpa, aqui teria um wt, e elevado a t seno de wt. Ok? A gente vai ter que trabalhar com essas coisas. Por quê? Porque eu sei que a transformada desse primeiro caso é s menos a dividido por s menos a ao quadrado mais w ao quadrado, tá? E no segundo caso, eu sei que ela é w sobre s menos a ao quadrado mais w ao quadrado, né? Isso aqui, logicamente, aplicando a transformada e aplicando a transformada. Bom, de onde que eu sei isso? Tabela de transformada de Laplace, né? Me dá essas informações. Aplicar a propriedade de deslocamento da frequência nas transformadas do cosseno de Wt e do seno de Wt, né? E aí, nesse momento, eu quero apresentar para vocês a tabela, né, que eu tenho disponível aí para vocês lá no nosso site, tá? Bom, aqui tem o nosso site, né, matematicasimplificada.com. Se você vier aqui nessa aba Matemática Universitária e clicar em Equações Diferenciais, você vai cair exatamente aqui nessa página onde nós temos todo o nosso conteúdo de equações diferenciais. Várias listas de exercícios resolvidos, tá bom? São as listas que eu uso no meu curso presencial na universidade. Então aqui, ó, se você for descendo, capítulo 5, transformada de Laplace, tudo que você precisa está aqui. E aqui, no item 5.3, você tem a tabela completa de transformada de Laplace. Na hora que você clicar, ele vai abrir uma outra página e vai te trazer para cá, ó, tá? Para essa tabela de transformadas aqui, tem uma introdução, né? Pode ver que tem uns anúncios aqui, mas o que nós queremos é o seguinte, nós queremos usar esses dois aqui, ó, naquele primeiro caso, tá bom? Perceba que o que eu escrevi lá, a única diferença é que esse W está multiplicando no numerador, tá? Então, você vai ter exatamente o que eu coloquei lá, sem segredos. Então, perceba que você tem mais um monte de transformadas de Laplace por aqui, ok?
Ó, uma tabela bem completinha mesmo e eu estou constantemente adicionando coisas nela. Então, aconselho vocês a seguirem. Eu vou deixar ela aqui mais ou menos no jeito que daqui a pouco nós vamos precisar de uma outra ajuda dessa tabela para a gente trabalhar, ok? Bom, então de lá que eu sei que nós vamos ter que usar esses dois itens, tá bom? Lógico que eles estão associados somente a essa primeira soma. Lembrando que pela linearidade, a transformada da soma é a soma das transformadas, ok? Bom, o que nós vamos fazer nesse segundo caso? Perceba que essa segunda metade, ela é basicamente a minha transformada que eu tinha originalmente, menos anabolizada, vamos colocar assim, porque no numerador você tem agora um polinômio de grau 1, mas no denominador você continua tendo o mesmo polinômio de grau 4, tá? Então primeiro nós vamos resolver o problema, né, da 1 e depois nós vamos resolver o problema da 2. Então eu vou chamar essa primeira parcela da soma de 1, tá? E essa segunda parcela da soma de 2, ok? Vamos lá então. Então, o que nós temos no 1 é s mais 5, que está dividindo s mais 1 ao quadrado mais 1, ok? Então, isso aqui eu posso separar da seguinte forma, lembrando que estamos manipulando algebricamente. Para que eu encaixe lá na tabela que eu quero, né? E aí, se você quiser, pausa o vídeo, vai lá na nossa tabela, o link daquela tabela está na descrição do vídeo, tá? Eu preciso que aqui em cima tenha s mais 1, tá bom? Para que eu possa usar o cosseno de WT vezes E elevado a AT, ok? Então, sobrou aqui, né, 5 é 4 mais 1. Então, sobrou uma soma de 4 sobre S mais 1 ao quadrado mais 1, tá bom? Só para ficar ainda bem mais explicadinho, isso é S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 1, mais 4 vezes 1 sobre S ao quadrado mais 1, mais 1. Ok? Ótimo, e agora a gente consegue fazer a transformada inversa tranquilamente, né? Aplicando a transformada inversa, agora eu vou usar uma seta para a gente simplificar a notação, para não ficar tão sujo, né? A gente vai aplicar a transformada inversa e aqui também eu vou escrever que a gente está aplicando a transformada inversa, ok? Então nós vamos aplicar a transformada inversa e vamos obter aqui nesse primeiro caso E elevado a menos t, porque aqui o A é menos 1, né? Que multiplica o cosseno de t, porque aqui o nosso W é 1, tá? Mais 4 vezes, aqui a gente vai ter E elevado a menos t também, seno de t, porque o nosso W é igual a 1. Ok? Então ele está aqui em cima, no numerador, e ele está aqui elevado ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Tá bom? Então, a primeira metade do nosso exercício está resolvida, né? Salva aí essa solução da primeira metade. Vamos agora para o item 2. Então agora vamos dar uma manipulada algebricamente aqui no item 2, né? Para a gente conseguir solucionar isso que a gente quer. Ok? Bom, aqui você pode pensar o seguinte. Numerador, eu quero também novamente que tenha esse S mais 1 aqui em cima, tá? Para quê? Para eu poder encaixar no cosseno, no seno, para a gente ter alguma coisa que a gente possa encaixar na tabela ou até mesmo trabalhar com alguma outra técnica, ok? Bom, então, aqui em cima, para que tenha S mais 1, né, vamos escrever o denominador aqui de novo. Primeiro, você vai ter 4S mais 4 menos 4 mais 2. Por quê? Porque 4S mais 4 é 4 vezes S mais 1, né? Então, aqui em cima, você vai sobrar com 4S mais 1 menos 2. Então, eu vou poder separar essa parte 2 como 4S mais 1 dividido por S mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá bom? E aí agora,
basta que eu encontre a transformada inversa de Laplace desse termo e a transformada inversa de Laplace desse termo. Porque é 4 vezes a transformada inversa do primeiro termo menos 2 vezes a transformada inversa do segundo termo. E aí agora nós vamos trabalhar com algumas formas de encontrar, né, esses dois termos aí, ok? Eu vou dividir novamente em dois casos. Então aí, para ficar mais simples, eu vou chamar esse de 1, numericamente, e esse daqui de 2, tá? Então nós vamos resolver a transformada inversa de cada um deles agora. Então eu estou deixando as constantes de fora, o 4 e o menos 2, ok? Bom, nós vamos resolver por duas maneiras agora essa segunda parte. Nós vamos usar a convolução e depois nós vamos usar simplesmente a tabela, tá bom? Então, vamos usar a convolução para encontrar a transformada inversa de 1 e de 2 e depois vamos usar a tabela. Bom, a convolução, o que ela é? Ela é uma forma que a gente tem, né, um resultado importantíssimo que a gente tem, que basicamente ela resolve qualquer transformada inversa, desde que você seja bom o suficiente para resolver integrais. O teorema da convolução diz que a transformada da convolução de f com g é igual à transformada de f vezes a transformada de g. Logo, a transformada inversa do produto de duas transformadas é a convolução das transformadas inversas. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que isso daqui significa para mim que a convolução de f com g é igual à transformada inversa de uma f de s multiplicada pela g de s. Então, tecnicamente, eu tenho uma forma de resolver transformadas inversas que são produtos de duas transformadas conhecidas. É só eu fazer a convolução de f com g. Tá bom? E vamos deixar aqui em cima, só para vocês lembrarem, a fórmula da convolução de f de t com g de t. Isso é a integral de 0 a t de f de tal, g de t menos tal, de tal. Ok? Então, se você for bom em manipular essas integrais, você vai conseguir chegar exatamente nessa solução. Nós vamos usar essa ideia nesse primeiro momento para resolver essa transformada inversa. Porque nós vamos enxergar que ela é s mais 1 sobre s mais 1 ao quadrado mais 1, que multiplica 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1, né? Por que nós vamos usar isso? Porque, perceba, no slide anterior a gente já falou sobre a transformada de Laplace desse primeiro item, né? A transformada inversa de Laplace desse primeiro item. Ela é e elevado a menos t cosseno de t. E também conversamos sobre a transformada de Laplace inversa desse segundo item. É e elevado a menos t seno de t. Ok? Com isso, eu sei exatamente que essa transformada, né, esse produto dessas transformadas, vai ser elevado na convolução das transformadas inversas. Então, é e elevado a menos t cosseno de t, convolução e elevado a menos t, seno de t. Tá bom? Que aqui, né, na hora que você for calcular, você vai perceber que isso vai ser e elevado a menos t, que multiplica a convolução de cosseno com seno de t. Então aqui, se você resolver essa convolução que está aqui, você obtém essa solução. Não vou entrar nos detalhes da solução dessa convolução não, porque a gente já vai ter a solução pelo outro método e você vai ter que chegar no mesmo lugar, tá? Mas aqui agora é só aplicar a convolução, você pode usar até um software matemático para isso, tá bom? O item 2, né, o 2, lembrando que nós quebramos a nossa segunda metade em dois, né, em duas partes. Agora, para o item 2, usando a convolução novamente, nós vamos usar a mesma ideia agora para resolver a segunda parcela da minha soma. Ok? Então, agora o que nós temos nós temos um produto dessa transformada, né, 1 sobre s mais 1 ao quadrado mais 1 com ela mesma. Bom, nós já sabemos que essa daqui é e elevado a menos t seno de t.
Então aqui o que nós teremos, na hora que a gente aplicar a transformada inversa, é e elevado a menos t, seno de t, convolução com e elevado a menos t, seno de t. Ou seja, e elevado a menos t, seno de t, convolução com a própria seno de t. Tá ok? E aí basta você usar a fórmula que a gente tinha falado antes e encontrar essa convolução. Então vamos organizar as coisas? Usando a convolução, nós encontramos que essa transformada inversa é igual a um y de t, que é igual a e elevado a menos t cosseno t, mais 4e elevado a menos t seno t, mais 4 vezes e elevado a menos t da convolução do cosseno de t com o seno de t, certo? Menos 2 vezes e elevado a menos t, que multiplica a convolução de seno, o próprio seno. Tá ok? Obviamente, aqui aqui você precisa calcular, né, essas convoluções, tá? São bem simplesinhas de serem calculadas, ok? Não tem muita dificuldade, não. Mas eu vou deixar como exercício, porque o nosso vídeo já está ficando bem grande. Não vou resolver ela agora, não. Mas você vai ter que chegar aí, basicamente, no mesmo resultado que a gente vai chegar antes. Só para refrescar suas ideias, isso aqui vai ser a integral de 0 a t do cosseno de tal, seno de t menos tal de tal, tá bom? E essa outra aqui vai ser a integral de 0 a t seno de tal, seno de t menos tal de tal. E aí você consegue resolver. Integraçãozinha simples, pode jogar até no programa de computador, aí no software matemático, que você vai conseguir encontrar de modo bem simples aí essas convoluções e substituir aqui. Tá bom? Então, usando o método da convolução, nós encontramos essa solução. Lembrando que essa primeira metade, né, ela foi encontrada anteriormente, tá bom? Essa aqui era a nossa parte 1, tá? E essa daqui era a nossa parte 2, tá bom? Aqui está o que nós chamamos de 1 e aqui está o que nós chamamos de 2. Por que nós vamos ter que usar esses índices? Porque agora a gente vai resolver essa parte 1 e essa parte 2 usando a tabela, tá? E aí nós vamos chegar na solução mais explicitamente, né? E aí você vai ter a sua resposta para o exercício que eu deixei para vocês aí, que é encontrar essas duas convoluções, tá bom? Então, coloquem em mente o seguinte, convolução não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, a convolução te ajuda muito, né, a resolver problemas dessa natureza, tá bom? Vamos lá, como que nós faríamos usando a tabela? Aquela tabela que eu mostrei para vocês lá no momento anterior da nossa aula, tinham esses dois, nós tínhamos essas duas transformadas tabeladas aqui, né? Você tem a transformada de 1 sobre s quadrado mais w ao quadrado e s sobre s quadrado mais w ao quadrado. Então, o que você precisa aqui é entender que se você tiver 1 sobre s mais 1 ao quadrado mais w ao quadrado, isso tudo ao quadrado, isso é a propriedade do deslocamento na frequência com essa transformada inversa. Ou seja, isso vai ser e, aqui eu coloquei mais 1, para a gente encaixar no que a gente precisa, tá? Então, se fosse a, você vai seguir da mesma forma. E elevado a menos t, que multiplica 1 sobre 2w ao quadrado, seno de wt menos wt, que vai multiplicar o cosseno de wt, ok? A mesma coisa vai acontecer com a de baixo, né?
se você tiver S mais A, né, dividido por S menos A dividido por S menos A ao quadrado mais W ao quadrado, você vai vir aqui e vai multiplicar um E elevado a menos T. Ok? É isso que você vai fazer. Porque a propriedade de deslocamento na frequência nos diz isso. Tá bom? Então vamos usar essas observações para resolver o nosso problema. Ó, nós vamos aplicar tudo no item 2. Então, olha só, como que eu vou aplicar esse método para resolução, como que eu vou aplicar a tabela para resolver esse problema? Lá eu sei, eu já encontrei, que o meu y de t é e elevado a menos t cosseno de t mais 4 e elevado a menos t seno t, né, mais a transformada inversa de 4s mais 2 dividido por s ao quadrado, desculpa, s mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? E essa aqui de dentro, eu quebrei em duas, né? Eu tirei, a menos de constantes, que depois a gente vai falar sobre elas, né? Ela foi quebrada em duas. A1 é s mais 1, que divide s mais 1 ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. E A2 é muito parecida, só que no numerador você tem 1. Né? Ok? E aí, a gente viu ainda que essa transformada inversa, então, é 4 vezes a transformada inversa do item 1, ok? Desse aqui, menos 2 vezes a transformada inversa do item 2, que é esse aqui. Tá bom? E aí, no método anterior, nós resolvemos 1 e 2 usando a convolução. Agora nós vamos usar essa tabela para encontrar a transformada inversa de 1 e a transformada inversa de 2. Ok? Só para vocês situarem o que está acontecendo. Para a gente jogar nessa solução. Ok? Vamos lá então. Ó, 1. Observe que esse 1 ele se encaixa exatamente aqui. Né? A única diferença é que você tem s mais 1 no numerador e s mais 1 ao quadrado aqui embaixo. Tá? Então, esse s mais 1 indica para mim que, usando a propriedade no deslocamento da frequência, eu vou multiplicar essa transformada inversa por e elevado a menos t. No nosso caso, o w é 1. Tá bom? Então, aqui você vai ficar com t sobre 2 seno de t. Então, isso aqui vai ser e elevado a menos t. Ok? Que multiplica t sobre 2 seno de t. Pronto, simples assim, não precisa usar convolução nem nada, você só usou a tabela. Mas para isso você precisa ter uma boa tabela em mãos, né? Ok? Então só para ajustar, e elevado a menos t sobre 2 seno de t. Então essa daqui é a nossa primeira transformada inversa. É o que nós vamos colocar lá no slide anterior. É o que nós vamos colocar aqui como a transformada inversa de 1. Então nós vamos multiplicar ela por 4, tá bom? Agora vamos calcular essa do 2. 2, 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Agora, nós vamos usar essa daqui. Perceba que a gente tem a mesma coisa. Você tem s mais 1 ao quadrado. O seu w também é 1. Né? Então, aqui você vai ficar com meio. Ok? E aqui embaixo você tem s mais 1. Então, o que vai acontecer? Você vai multiplicar e elevado a menos t aqui. Tá? Então, você vai ficar com e elevado a menos t, que vai multiplicar meio, como o meu w é 1, vai ficar sendo t, menos t cosseno t. Tudo bem? Só para a gente dar uma simplificada, vamos multiplicar esse meio no denominador. Vamos multiplicar esse meio na exponencial, desculpa.
seno de t menos t cosseno t. Então agora nós vamos lá, em lugar do 2, né, transformada inversa do 2, nós vamos colocar isso que nós acabamos de encontrar ali. Tá bom? Então eu posso dizer que usando a tabela, essa transformada inversa que eu busco desde o início da nossa aula, eu vou chamar de y de t, né, porque eu estou considerando que o que está aqui dentro é um y de s, tá? Ela vai ser, na verdade, então, usando a tabela, e elevado a menos t cosseno t, mais 4e elevado a menos t seno t, mais 4e elevado a menos t sobre 2 seno t, menos 2e elevado a t sobre 2, que vai multiplicar, que é menos t, seno de t menos t cosseno t, né? Então, isso daqui são as substituições de todas as transformadas inversas que eu encontrei, né? Nesse pedaço você tem a transformada inversa que nós encontramos no slide anterior, né? Assim como aqui você tem a transformada inversa também que nós encontramos no slide anterior, ambas usando a tabela. Se você quiser dar uma enxugada nisso, você pode colocar aqui o nosso elevado a menos t cosseno t em evidência e perceber que ele está sendo multiplicado por 1 mais t. E também colocar o nosso elevado a menos t seno t em evidência e perceber que ele está sendo multiplicado por 4 mais 2 menos 1. E aí agora então nós encontramos como a nossa transformada inversa e elevado a menos t cosseno t que multiplica 1 mais t mais e elevado a menos t seno t que multiplica 3 mais 2t. Tá bom? Então tá aí, resolvemos essa transformada inversa por dois métodos diferentes, um usando a convolução e outro usando a tabela para resolver uma segunda parte um pouco mais complicada. Lembrando que a primeira parte, né, aqui dá essa solução aqui, nós usamos a tabela, tá? Então aqui é a solução da primeira parte e aqui a solução da segunda parte, onde nós usamos dois métodos distintos. Resolvemos pela convolução, deixei o finalzinho como exercício para vocês, e também resolvemos usando novamente a tabela, e aí aqui eu encontrei a resposta que vocês vão precisar encontrar lá na convolução também, ok? Então era isso, essa daqui é a sua transformada inversa, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, eu peço que você seja um apoiador desse projeto. Como? Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Compartilhe essa aula aí para você achar que vai ajudar algum colega. Se quiser apoiar ainda mais ou agradecer por essa aula, você pode fazer um Pix de qualquer valor para nós. Chave da descrição, a chave Pix está aí na descrição, tá bom? E antes de sair, não esquece que na descrição tem links para várias listas de exercícios sobre transformada inversa, artigos sobre transformada inversa, artigos sobre convolução, listas de exercícios sobre convolução, ok? Muito material para vocês no nosso site, que lembrando é totalmente gratuito, tá? Totalmente gratuito para vocês lá no site. Peço só esse apoio aí de curtir o vídeo, compartilhar ele com quem você achar que possa ser útil e, por favor, se inscreva no canal, ok? Até a próxima aula. Abraços.